Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Uma criança morre antes mesmo de nascer. A família denuncia o descaso com a paciente que já chegou ao hospital em trabalho de parto. Os exames são de Leuciane Coelho. Ela estava esperando a segunda filha. O dia que era para ser lembrado com alegria, agora marca uma história com final triste. Ana Clara veio ao mundo sem vida. Chegou um outro médico. E esse médico tentou escutar o coração da neném e também não escutou. E ele falou, não estou escutando os batimentos cardíacos da neném, só vai fazer uma ultrassonografia agora. E ela foi fazer a ultrassonografia e já confirmaram a morte do bebê. Antes de chegar nesta maternidade, a mãe já havia passado por outros 3 locais. Ela foi fazer uma ultrassom na Moura Tapajós. Aí quando ela chegou em casa, ela disse, mano, eu vou me encaminhar para a Bobina. Chegou na Bobina, não tinha leito. Tá, da Bobina encaminharam ela para o Instituto da Mulher. Chegou no Instituto da Mulher, disseram a mesma coisa. Disseram que estava isolado devido à infecção hospitalar que estava matando muita criança. Os familiares suspeitam que a criança já estava morta desde a terça-feira. Ela pegou aquele aparelhinho para escutar o coração da criança e simplesmente ela não conseguiu ouvir. E logo após ela disse mais um pouquinho, mexeu e a criança finalmente escutou o coração da criança. Mas isso só depois de alguns minutos. Que logo, quando eu vi sair, eu vi que ela entrou em pânico. A direção da maternidade Ana Braga informou em nota que já instaurou o procedimento de investigação de óbito relacionado ao caso mencionado agora na reportagem. Ainda segundo a direção, a paciente teve todo o acompanhamento da equipe que a assistiu e todos os esforços foram feitos no sentido de assegurar o êxito do parto, mas infelizmente a criança nasceu com morte aparente decorrente de anoxia intrauterina, conforme atestado de óbito. De qualquer forma, a direção da maternidade afirma que será feita a apuração detalhada dos procedimentos adotados para que não haja qualquer dúvida com relação ao caso. Você vai conhecer agora a rotina de rapazes que trocam sexo por dinheiro. Os garotos de programa seguem um estilo de vida polêmico. Alguns são menores de idade e os homens são os principais clientes deles. Centro de Manaus. Noite movimentada. Fila para entrar na boate gay. A prostituição está em diversos pontos da cidade, a maioria deles ocupados por mulheres e travestis. Mas este ponto aqui é o único de Manaus onde é possível encontrar homens se prostituindo. Este garoto é um dos que trabalham por aqui. A maioria dos programas é marcada com antecedência, por telefone. Mas a rua serve como vitrine, principalmente para outros homens. Velhos, homens. A maioria dos clientes são esses? São. Mulheres procuram por esses serviços também? Sim, claro. Mas é difícil isso acontecer. Eu sou mais velho mesmo, os turistas, demais. Mas não é para todos que esta movimentação representa um bom lugar de negócios. Rodrigo, por exemplo, divulga os serviços na internet, atende os clientes em motéis. Começou aos 17 anos na prostituição. Para entrar nessa vida, recebeu a influência de colegas na escola. Hoje, aos 23 anos de idade, ainda esconde a profissão da família. Seria muito constrangedor se minha mãe soubesse que eu faço programa, entendeu? Tipo, eu procuro me esconder o máximo disso, não faço ponto em nenhum lugar. Eu atendo telefonemas de clientes e eu vou aonde estiver, entendeu? Os meus clientes são homens, muito homens. É difícil uma mulher ligar, entendeu? Rodrigo divide um apartamento com Marcelo, que também faz programa. Mas ele tinha outros planos antes de cair na prostituição. Na verdade, nem tanto pela prostituição, mas mais para trabalhar na Alemanha, numa sorveteria lá. Tinha uma colega minha que tinha influência lá, então daí eu queria até mesmo uma prostituição. Logo que começou a se prostituir, passou por uma experiência que até hoje ele não esquece. Tu vai fazer o programa, primeiro programa da tua vida, tu quer sair com dinheiro, ainda tu sai sem nada. E eu fiquei pensando, porra, transei com a coroa, agora a coroa me passou a perna. Eu fiz uma caridade pra ela. Daí depois ela pegou e me deixou o número de telefone dela. Daí ela me deixou o endereço da casa dela, eu passei na casa dela e ela falou pra mim que o dinheiro estava na caixinha do correio. Marcelo é gaúcho,
Deixou o Sul, a família e um filho para morar em Manaus e aventurar. A prostituição para ele não é a única fonte de renda. Quanto você fatura por mês? Você já calculou? Não tenho assim uma base fixa, entendeu? Mas assim, um valor assim irrisório que eu posso te falar, ele dá quase 3.500 por mês. Por que eles entram nessa situação? Muitas vezes por questões econômicas, muitas vezes por questões também de repente se deparar com essa alternativa e assumi-la, mas também tem uma questão de gênero aqui que eu acho que vale a pena estar refletindo, é que, primeiro, a questão do reconhecimento enquanto prostituição. A maioria dos rapazes que estão nessa situação ou que oferecem serviços sexuais, eles não se autodenominam prostitutas. Prostituição, opção ou necessidade? Fato, mercado em constante crescimento. Dinheiro fácil, aliado ao prazer de um mundo que vive na noite. Na próxima reportagem, você vai conhecer o mundo das acompanhantes de luxo e as denúncias de exploração sexual em Iranduba. A seguir, donos de casas de show se reúnem para discutir o fechamento desses locais. Em Manaus, foram mais de 50 interdições. Agora são 12h49, nós voltamos em instantes.